Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nossa saga rumo aos 2.700 continua, enfrentando aqui um oponente 2.419. Você já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal, que apoia bastante a gente aqui. Vamos jogar a Rossolimo, uma anti-siciliana bastante na moda aí, que incomoda bastante o lado das pretas, nessa siciliana aí com bispo B5. Ele escolheu E6 e cavalo E7. Vamos jogar aqui com torre E1, A6 e vamos voltar o bispo para F1, né? Aqui C3 e D4 é uma ideia, é o plano clássico da Rossolimo. Ele joga D5 ocupando o centro, peão toma, cavalo toma. E aqui a gente pode jogar D4, abrindo o centro, cavalo toma. Agora, se cavalo toma, a dama fica bem centralizada, atacando em G7. Bispo D7 para defender em C6. Vou tomar aqui de bispo. Um lance natural. Nessa posição, uma ideia bastante típica é jogar C4 aqui. E botar o cavalo em C3, já mobilizando aqui a nossa maioria na ala da dama. Mandou o cavalo C7. Ok. Bispo F4 parece um lance interessante. De olho em cavalo toma, bispo toma, dama toma. E aquele cavalo em C7 pode ficar vulnerável. Esse cavalo C7 me parece um pouco estranho aqui. Cavalo F6 me parecia mais de acordo com a posição. Mas bispo F4, ele pode jogar bispo B4, que é uma ideia. Talvez aí cavalo C3 mesmo. Sem medo de dobrar os peões. Vamos jogar aqui bispo F4. Não tem, claro, não tem garfo, tá? Tem a torre aqui. Bispo C5, atacando o cavalo. E agora é uma boa hora para gastar um pouquinho de tempo. Pode ter coisas aqui. Cavalo por C6, bispo toma C6, dama por D8, ele vai ter que tomar de rei para defender aqui, mas não é nada de especial. Cavalo por C6, bispo por C6, dama H5. Ataca o bispo. Está de olho em temas em E6, né? Embora o cavalo defenda bem aqui. É uma possibilidade. Cavalo B3. Outra possibilidade é ele pode tirar o bispo para B4, por exemplo. Cavalo por C6, bispo toma, dama H5. Se não funcionar, acho que eu estou ajudando ele a se liberar ali. As peças dele estão meio amontoadas. Eu acho que não tem uma grande continuação, né? Depois de bispo E7, eu poderia tomar o cavalo, dama toma, torre toma E6, que vai estar cravada aqui, mas ele pode ter G6 ou roque, mesmo sacrificando o peão. Não... Ah, mas aqui tem cavalo F5, né? Cavalo F5. Esse lance apareceu agora aqui na nossa visão. Cavalo F5, está cravado aqui. Ele pode rocar, talvez tenha que rocar. Mas aí, por exemplo, cavalo D6, né? Vamos lá, cavalo F5 tem uma cara muito boa aqui. Cavalo F5 é interessante para ocupar a casa D6. Acho que ele vai rocar para defender G7. E aí cavalo D6 parece incômodo aqui para as pretas. A não ser que leve um dama F6 aqui, né?
Dama F6, mas aí dama D2 defende o bispo, o peão de F2, o ponto B2 também. Outra ideia também, se dama F6 é cavalo E4. Ataca a dama e o bispo, toma, cavalo por C5. Torre B8, acho que agora é cavalo C3 desenvolvendo. Simplesmente parece uma boa ideia e a posição parece bem boa aqui. E5. Ok, lance lógico, ganhando espaço no centro. Agora, bispo toma E5. Cavalo toma E5, torre toma E5. Bispo toma F2, cheque. Rei toma, dama F6, cheque. Ataca a torre e o rei, né? Não tem torre F5 porque o bispo toma. Mas tem outras possibilidades aqui. Bispo G3, simplesmente, é uma delas. Bispo E3 é outra. Aqui ele vai ter a casa D4 aqui, mas não vai ser tão fácil dele ocupar ali, né? Acho que bispo E3 aqui tá bom. Por exemplo, bispo toma, torre toma. Cavalo D4 está atacando aqui em E5. Ele vai ter um cavalo E6 aqui, né? Para cavalo de E4. A posição é complexa, né? Cavalo E6 agora. Nosso cavalo continua lá em D6 também, né? Talvez dama H5 agora. Passando essa dama para a ala do rei. E preparando trazer a torre, pode ser para D1, eventualmente criar alguma ameaça ali na ala do rei. Ele tem cavalo F4, agora que eu não tinha visto. Cavalo F4 é um lance incômodo. Dama F3, cavalo D4. Essa cavalaria começa a perturbar aqui, né? Dama F3, cavalo D4. Aí dama E4. Não, isso aqui não tá legal não. Aqui tá tenso aqui. O tempo tá indo embora. Vamos voltar a dama aqui, né? Admitir o erro. Dama H5 foi um lance superficial aqui. Sem dúvida nenhuma. Bispo E6. Acho que C5 aqui. Boa jogada, liberando o bispo e apoiando o cavalo lá com o peão. Dama A5 pode ser agora, né? Dama A5 para bater aqui no peão de C5. Esse aí não me incomoda, não. Dama G5 parece superficial também. Cavalo H3 cheque é uma ameaça, ok, mas posso jogar cavalo de C4, cavalo H3, torre toma H3. Cavalo de C4, se dama G6, torre G3. Pareceu um pouco superficial. Aqui ele mandou a dama lá para H6. Acho que cavalo G3 pode ser uma ideia. Vamos dar uma acelerada aqui, de olho no cavalo pulando aqui para F5. Na busca aí pelos 2.700, uma batalha aqui complicada. Cavalo D5. Cavalo D5, se cavalo F5. Pode ser cavalo F5, se bispo toma, tem o cavalo toma atacando a dama com cheque. E
se atacar o meu cavalo, eu tenho algum lance de torre aqui, tipo dama F6, torre F3. Acho que dama F6 é o lance que ele vai jogar, que aí torre F3. Agora, aqui tem cavalo F4 voltando. E agora, talvez, dama C2 aqui. Dama C2, cavalo B4. Cavalo D4 tem cavalo toma, mas está muito por um fio aqui. Não sei também se o que eu estou fazendo está correto, não. Vamos voltar esse cavalo aqui, cavalo D4, torre G3. Voltou. Posição confusa, vamos jogar aqui um G3. Agora minha torre está meio empacotada aqui, mas a gente expulsou o cavalo. E agora o cavalo pode ir para D5, né? Ou F5 de novo, né? Vamos lá, cavalo F5. Vou ter que ir de torre agora, senão está caindo em C5. Cavalo D4, torre H5. Torre está quase com problemas aí, mas tá tensa a posição, o tempo está apertado, o adversário cozinhando a gente no tempo. Aqui, mandou B6. Vamos lá, B4. A5, A3. Torre B2. Cavalo B3. Ele quer o nosso peão de C5. Ok, vamos trocar aqui e jogar o bispo em C4. Bispo C4, a torre D8 é chato, hein? Estamos em apuros aqui. Essa torre ficou super deslocada, peão a menos. A coisa não está fácil aqui. Mas ainda tem briga, né? Há pouco tempo. Vamos ver, a situação não está fácil. Vamos tomar aqui e tomar o de A, né? Recuperar o peão. Se a torre conseguir voltar para o jogo, tá legal aqui. Vamos voltar, né? Torre F5, torre F3. A passos lentos aqui, torcer para dar certo. Cavalo D tá mal. Esse cavalo E7, torre F3. E aí a torre voltando aqui, se a gente conseguir consertar a posição, esse peão A é bastante interessante aqui com o apoio do bispo. Vamos lá, torre F3. Mandou cavalo C6, ele quer jogar cavalo D4. Cavalo D4, vamos jogar dama B6, cavalo... cavalo D4. Toma com cheque, pendurei. Que pendurada, hein? Que pendurada. Bom, ok, vamos seguir aqui um pouquinho mais. Tentar avançar esse peão A aqui. Tô perdido aqui com a qualidade a menos, pouco tempo. E joga bem aqui o nosso oponente. Mas vamos levar esse peão até A6 aqui e ver o que dá, né? Dama D1, A5, torre B1, dama C4.
O peão tá chegando ali, né? Vamos trazer a dama para E6. Vamos dar um respiro para o rei aqui. Bloqueou. Vamos lá, H5. Dama D7. Dama B6. Vamos jogar aqui esse. Com a ideia de H6, né? Ele tá jogando aqui no meu tempo. É arriscado isso aqui, né? Eu ainda tem um tempinho. Em 30 segundos dá para criar alguma coisa. G5, H6 pode ser incômodo. Ok, tomou. A cheque. Pô a dama aqui em F4. Não tá tão fácil não para ele. Eita. Cheque. Voltar a dama. Eita, bispo C4 agora, hein? Bispo C4, agora só tem torre F7. Agora dá para tomar. Jogar A7. Se ele der cheque, cheque, eu pego a dama. Tô coroando ali. Aí tem rei G8 aqui, né? Aí dama E3. Tenso aqui, 15 segundos. Agora a gente vai coroar ali. Cheque e coroar é inevitável. Vamos lá, estamos só com a dama aqui. Agora vai dar boa. Muito bem, muito bem. Na enrolação aqui chegamos a 2682. Vamos para a revisão. Uma partidinha longa e emocionante, 77 lances. Escapamos aqui. Uma boa escapada. Depois de uma pendurada aqui. Vamos lá para análise, a precisão. Com certeza vai estar cheio de erros grosseiros essa partida. 83.4, 83.9 contra 80.4 das pretas. Vamos lá então. Essa é a Rossolimo. Aqui G6, E6, cavalo F6, D6. Todos são jogadas importantes aí. E5. Jogadas possíveis aí para as pretas. E6 é uma das mais jogadas. Roque, cavalo G7, D4 agora é uma jogada bastante na moda. Meio que abre a siciliana. Tanto o bispo em B5 está deslocado, como o cavalo em E7. Em relação a uma siciliana aberta normal. Mas torre E1, com a ideia de C3 e D4, é um plano clássico. É bispo F1, D5, peão toma, cavalo toma, D4, CD, cavalo toma, bispo D7, cavalo DB4 aqui é um lance, cavalo F6 é outra jogada bastante comum, mas bispo D7, C4 tá legal, cavalo F5 é uma jogada aqui indicada pelo computador para dificultar o desenvolvimento do bispo lá de F8, né? Se cavalo F5 não sai fácil por causa do peão de G7. Aproveitando aqui que o peão estaria cravado na coluna E. Então C4 também é comum e cavalo C7 é realmente estranho aqui. Cavalo ficaria melhor simplesmente voltando para F6. Aí bispo F4, poderia ser cavalo C3 ali. Bispo C5. Cavalo F5, o computador não gostou. Preferia cavalo B3, mesmo com boa vantagem aqui. Esse bispo E7, cavalo C3, roque. E aqui
vários lances são possíveis. Dama C2 para torrear D1. G3 para fenquetar o bispo aqui. Uma boa vantagem posicional. O ponto é que aquele cavalo em C7 está bem mal, né? Cavalo F5 é tentador, mas parece que não é bom. Cavalo D6, o computador prefere bispo D6. Realmente faz mais sentido trocar esses bispos antes, instalar o cavalo em D6. Aqui ele jogou bem, torre B8, cavalo C3, E5, bispo E3, bispo toma, torre toma. E aqui a posição é equilibrada, com chances para os dois lados aqui. Cavalo E6, bispo E6 era outra opção, mas esse me parece bastante lógico para ir para o cavalo de E para D4. Dama H5 foi o típico lance superficial, que eu não esqueci de cavalo F4 aqui. Aqui era melhor jogar um lance como B4 aqui. Como é que é? B4 não está caindo aqui? Ah, tá. Se tomar esse, toma esse, né? E aí não tem mais a casa D4. Isso é sugestão do computador. E se não, estou expandindo aqui na ala da dama. Uma ideia típica, expandir essa maioria de 3 contra 2. Esse foi superficial, cavalo F4. A dama não tem uma boa casa, simplesmente voltamos para D1. Bispo E6. C5. Tá legal. Mas a posição das pretas começa a ser preferível. Aqui dama G5. Um pouquinho superficial também. B6 já parecia bom, aqui colocando a torre em jogo. Dama G5, cavalo de C4, dama H6, cavalo G3, cavalo D5. Não precisava tirar esse cavalo dali. Torre FD8 e preparar o B6 parece o plano correto aqui para as pretas. Cavalo de GF5, ele gosta de simplesmente tirar a torre com torre E2 ou torre E1. Porque esse cavalo aí fica meio solto, né? Apesar de tudo. E aqui torre F3 é um erro, lance natural. Olha o lance que ele dá aqui, torre A3, né? O ponto é que se tomar meu cavalo, eu tomo o cavalo dele em D5, né? E a torre não tem problemas aqui em A3 como ela pode ter aqui na ala do rei. Cavalo F4 foi fino. Agora já grande vantagem para as pretas, aí aproximadamente 1 ponto. Cavalo E3. Dama C2 era outra opção para defender ali, mas fica na cara desse cavalo aqui, né? Esse aqui vai ter o cavalo aqui, mas se esse cavalo for expulso de F5, estou tomando duplo, então é um lance que eu não quis fazer. Cavalo E3. E dama E7 foi ruim. Aqui, cavalo D4, né? Era bastante lógico, minha torre está com problemas aqui. E agora, por exemplo, B6. Para abrir a torre junto com esses cavalos poderosos aqui, a posição é bastante difícil. Aí G3 foi bom, expulsando esse cavalo. E cavalo de F5 foi na direção errada. Cavalo D5 parecia melhor aqui. E trazer, por exemplo, se dama D8, traz a torre para o jogo com torre D3. Agora os meus cavalos impressionam mais. Hein? Toma. Torre toma. A torre teve problemas ali, mas eu não queria tomar aqui porque toma aqui, né? O computador diz que tem compensação alguma com torre C1. E se, por exemplo, dama A5, torre A3 já tem uma repetição aqui, né? A dama está sem muitas casas, né? Se dama E4, cavalo D6, se a dama volta, vem aqui, ok. A torre toma F5, cavalo D4, só tem torre H5, B6, B4, sustentar o cavalo, A5. Poderia tomar aqui já, né, para abrir, não precisava do A5. Até porque eu poderia tomar aqui agora, segundo o computador, mas eu não gostava desse. Só que aí cavalo F5, trocando os cavalos e esse peão A aqui vai dar dor de cabeça porque o bispo está apoiando, né? Um B por A5 era um lance interessante. A3 é típico lance automático.
Trocou. Cavalo B3, eu esperava torre B2. Torre B2, aqui de olho no ponto F2, mas ele quis tomar o peão aqui de C5. Torre B1. Torre A2 parece um lance legal, um lance que eu considerei. Cavalo toma e aí bispo C4, né? E se torre D8, torre D2 aqui. E tem compensação aqui, né? Esse cavalo em D6, pressão ali em F7. Tem compensação, era claramente melhor aqui. Cavalo toma, torre toma, torre toma. Dama D5 é um erro. Aqui o tempo estava indo embora, que tinha que voltar o cavalo. E aqui ele me deu chance, esse lance foi realmente ruim, torre D8. Cavalo E6. Eu tenho que voltar aqui, mas depois de cavalo D4. As pretas estão bem aqui. Se tomar em A5 aqui, dama B7, tem problemas na diagonal aqui. Esse bispo G2 tem dama B1. Tomar de cavalo aqui, ele pode tomar em A3, né? Mantém o peão a mais. Mas torre D8 é um erro grave. Agora eu recupero o peão e ganho esse peão A passado, que no fim das contas foi o autor do gol, né? Esse peão A é F6, torre F5, cavalo E7, torre F3, a torre voltou. E quando parecia tudo bom, eu dei uma pendurada feia aqui com dama B6 e pondo tudo a perder, né? Tudo a perder. Com 1 minuto no relógio, que a situação parecia quase irreversível aqui. Bastava jogar dama C3, né? E cavalo D4, torre D3. A posição é equilibrada, mas com jogo aí. Esse aqui é um erro tático grave. Agora a dama está sob ataque e ele está tomando aqui com cheque. Torre B3 foi uma tentativa aqui, né? Mas segue a qualidade, mas não é tão fácil por causa do peão A. Aí a gente avançou. Torre B8, dama A2. Torre A8 já foi muito passivo. Aqui, dama D1 parecia legal. Esse A5, torre B1, dama C4 era o que eu queria jogar, ameaçando o mate, né? Mas aí dá um respiro lá, depois põe a torre por trás, esse peão não vai longe. E eu tô sempre com a dama presa aqui, né? Aqui a vitória das pretas é a tendência. Bom, A5, dama C7, A6 e a vantagem já despencou, que agora o peão está perto da coroação. Ele aqui já tinha que dar um respiro aqui e melhorar o rei aqui, mas já não está tão fácil, né? A torre A8 foi um erro sério ali. Aí G6, agora chegou aquela situação do apuro, eu fiquei pulando aqui com a dama. Rei G7, H4. E gostava de bispo G2, para atacando a torre ali. Torre B8, bispo D5, olha só. E para criar contra-jogo em cima do rei das pretas, e o bispo também está de olho lá. Mas ok, esse lance aqui de blitz, ele jogou torre A7, torre D8 para torre D1 era melhor. H5, aqui ele tinha que tomar mesmo o peão, ficou com medo de alguma coisa, mas não tem nada especial. Dama D7, dama B6, gosta de H6, aqui H6, rei toma e dama tome, aqui já é bastante perigoso para as pretas, né? Deixei passar esse aí, aqui ele deveria tomar de novo, com a sucessão de erros aqui H6 de novo, e aqui ele devia tomar talvez de novo. Aí dama H4 foi bom, agora só que ele tomou. E aqui já está dando equilíbrio total. Ó. O rei está exposto, peão A vivo. E aí de repente, rei G8 é uma pendurada enorme. Torre G7, A7, dama A1. E aqui, por exemplo, dama toma. E essa posição, rei G8, bicho C4, rei H8, deveria empatar aqui. Mesmo com a qualidade a mais, os peões quebrados, o rei exposto, é difícil ele ganhar aqui.
Mas esse aqui leva esse. Agora se rei H8, dama F8 é mate. Tente jogar esse. Tomei. A7. Poderia ser dama toma e depois A7, mas A7 tá bom. Ele não tem dama toma porque eu pego a dama lá, né? Rei G8, dama E3. E agora vou coroar aqui de maneira forçada. E conseguir aqui... que ele teve que trocar as damas, né? Tem umas ameaças ali de mate rápido. E com a dama, mesmo com esses segundos aí, é mais ou menos fácil aqui de fazer pré-moves, tomar os peões e aí ganhar. Aqui eu ia fazer a segunda dama, né? E dar uma escadinha. Ele abandonou. Bom, mais um vídeo aí da série Jogando e Explicando, na busca pelos 2700. Se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Valeu e até a próxima.